No dia 1 de janeiro de 2001, foi lançado um dos maiores filmes no mundo, na qual muita gente não conhecia e nem sabia de sua existência, e foi aclamado pelo público e pela crítica não apenas no seu primeiro filme, mas nos seus outros 2 filmes a seguir, formando assim uma trilogia. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando que tudo que eu for falar aqui é sem spoiler para não estragar a surpresa das pessoas que forem assistir esse filme pela primeira vez. E hoje, galera, eu vou trazer a trilogia aqui para vocês. Pois é, hoje eu vou trazer nada mais, nada menos que a trilogia do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma trilogia de filmes que foi baseado na história do J.R.R. Tolkien, que foi um britânico e escritor que escreveu o primeiro volume lá em 1954. William, 1954, rapaz? Tanto tempo assim? Pois é. Mas o filme só foi para as telas de cinema em 2001, se eu não me engano, né? Mas aqui no Brasil parece que só chegou em janeiro de 2002. Eu não entendi muito bem a data exata. E o filme foi dirigido por Peter Jackson, pois é. Sendo que as primeiras dificuldades desse filme, do Senhor dos Anéis, a gente se encontra antes mesmo das gravações do filme, antes mesmo de tudo. Você vai olhar e dizer, por que, William? Eu não entendo, eu não sei que filme é esse, eu já ouvi falar desse filme, é um filme longo, né? Porque o que mais a galera fala é isso, O Senhor dos Anéis é um filme conhecido por todo mundo, independentemente se vocês assistiram ou não, ele é um filme longo. E de fato, sim, cada filme do Senhor dos Anéis é longo, chegando a ter 2 horas, 3 horas, 4 horas cada filme. Isso vai depender principalmente da versão que você for assistir. Existe uma versão curta, que foi as versões que foram para cinema, né? Curta eu digo em torno de 2 horas e 40, quase 3 horas. Essas são as versões curtas dos filmes. E tem as versões estendidas, que é o que eu assisto, que eu vou recomendar aqui para vocês já falar mais sobre isso, que são versões que passam de 3 horas e 20 minutos, 3 horas e tarará, já pra cima mesmo, pois é. Mas aí, aonde eu falei pra vocês, esse filme, O Senhor dos Anéis, ele é muito grande justamente porque ele é muito denso e tenso de informações que você imaginar. Lembra do escritor que eu citei pra vocês no início, o J.R.R. Tolkien? Então, ele foi o cara que criou todo esse universo, todo esse mundo de fantasia, sendo considerado o pai da criação entre muitas pessoas de RPG. O que acha de RPG, William? RPG é basicamente um jogo de fantasias onde contém dungeons, monstros e um universo totalmente diferencioso. Pois é. E Tolkien, eu não sei se ele foi exatamente o criador disso, mas eu poderia dizer que foi ele que implementou e fez com que o mundo conhecesse mais isso daí. Quando a gente fala do Senhor dos Anéis, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma história longa e complexa a ser contada e abordada. E esse foi um dos principais dificuldades que o Peter Jackson, antes mesmo de criar os filmes, sofreu. Porque, querendo ou não, Tolkien, em suas literaturas, em suas escritas, ele estava muito
muito à frente do seu tempo, né? Porque é uma história atrás de história, coisa atrás de coisas. Para vocês terem noção, no livro, por exemplo, do Hobbit, que são alguns contos contando antes do Senhor dos Anéis, e também já vou falar sobre isso, Tolkien, em seus livros, ele descreve cada detalhe de cada coisa. E não é apenas uma descrição rápida, prática e fácil. É uma descrição bem detalhada, bem sofisticada, bem melancólica. Por exemplo, tem um momento que Tolkien está em seus livros descrevendo o ambiente dos hobbits. Aí ele fala como é o hobbit, ele fala como é uma planta, o tamanho das plantas, as cores das plantas, a diversidade de planta, tudo, sabe? Então ele descreve em cada palavra, cada coisa, não apenas das consequências da história, mas dos ambientes, né? Porque tem lá o ambiente dos elfos, tem os ambientes dos humanos, tem as histórias dos elfos, tem as histórias dos humanos, tem as histórias dos anões, então vocês estão entendendo que é muita história para ser contada em pouquíssimo tempo. E Peter Jackson, naquela época, percebeu que seria impossível trazer uma história daquele tamanho, daquela magnitude para o cinema em uma versão curta, em um padrão de cinema, que é um padrão de 1 hora e 50 minutos, estourando no máximo 2 horas e 10 minutos, que era o que muitos filmes faziam. E aí, na minha humilde opinião, já entra um grande diferencial do Senhor dos Anéis, que é a sua quantidade de tempo. Mas vamos lá. Quando a gente fala em tempo em tela, a gente não está falando apenas tempo por tempo. Uma das coisas mais magníficas do Senhor dos Anéis é que Peter Jackson, assim como toda a produção, se arriscou em trazer um dos filmes mais grandes que nunca visto antes no cinema, pelo menos não com tanta frequência nem nada. Que normalmente, obviamente, se você vai para um cinema, você não vai querer passar mais de uns 300 horas no cinema assistindo um filme. Você só quer ver algo rápido lá, e muitas vezes muita gente vai assistir, vai nem terminar de assistir o filme porque ele é longo e vai falar para os outros que o filme é ruim, e aí pode acabar declinando as vendas de ingresso. Mas com os filmes da trilogia do Senhor dos Anéis, isso é completamente diferente. A primeira coisa que eu tenho que ser falado aqui pra vocês é que sim, eu concordo que o filme é grande, e sim, eu concordo que é difícil a gente assistir o filme por completo, em uma só tacada de vez. Mas a gente tem que entender a época que o filme foi lançado. Gente, estamos falando de 2001 a 2002. Eu tinha por volta dos meus 2 a 3 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 23 anos, né? E infelizmente eu não pude ir, na época que o filme foi lançado, ao cinema assistir. Mas as pessoas que foram premiadas e foram pro cinema ao redor do mundo, essas pessoas, elas saíram com uma baita impressão. Senhor dos Anéis, mesmo contendo muitas horas de tela e de sua duração, é um filme que passa rápido aos olhos daquelas pessoas que ficam encantadas. Porque a todo momento tem uma história, tem um conflito e tem as coisas principais, que é os combates. Mas calma lá, que já já a gente vai falar um pouco sobre isso. Lembrando novamente que eu não vou dar spoiler de nada, só vou tentar resumir aqui por que o Senhor dos Anéis é tão incrível, tão aclamado pelo público e também pela área cinematográfica. Mesmo as pessoas que não gostam de história de fantasia, ou que não gostam das histórias do Senhor dos Anéis, mesmo essas pessoas que é da área de cinema, sabe o quão gigantesco e revolucionário o Senhor dos Anéis na época dele foi. Antes de continuar, eu queria fazer uma menção honrosa a um vídeo que eu já gravei aqui no meu canal, que é a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Pois é, essa série eu já fiz um vídeo aqui falando só sobre ela, e já aproveitando, eu queria dizer o seguinte: essa série você pode assistir tranquila, né, de boa, sem antes assistir qualquer filme, porque ela é uma série que se passa anos e anos e anos antes mesmo dessa trilogia do Senhor dos Anéis e antes mesmo dos filmes do Hobbit. Tá? O filme do Senhor dos Anéis, você já sabe que ele vai ser um filme magnífico apenas por a sua abertura. E começa com uma trilha sonora simplesmente maravilhosa. Sem contar com a incrível narração sobre a explicação desse filme. O mundo mudou. Posso senti-lo na água, posso senti-lo na terra, posso senti-lo no ar.
Uma coisa e um detalhe muito importante é que o Senhor dos Anéis, ele não foi a primeira escritura, né, a primeira história que Tolkien criou. Como eu falei antes disso, já existia muitas histórias, muitas coisas que aconteceu, né? Por isso que depois dessa trilogia do filme do Senhor dos Anéis, veio a trilogia dos filmes dos Hobbits, né, que é contando as histórias antes do Senhor dos Anéis, e agora tá vindo a série que eu falei pra vocês, que é contando antes mesmo do Senhor dos Anéis, dos Hobbits, né, e de tudo mais. A versão estendida do Senhor dos Anéis chega a 3 horas e 47 minutos. E o filme já começa com a incrível narração que eu contei pra vocês e que ela vai narrar basicamente os fatos que aconteceu. Esse filme, ele vai tentar basicamente introduzir você a esse mundo, onde vai contar que existia os elfos, os anões, os homens e tudo mais. Sendo que um senhor do mal chamado Sauron, ele se fingia de bom moço perante a todas essas raças. E ele acabou criando os Anéis dos Poder, né? E aí ele criou esses anéis, que forjado por ele mesmo, na qual continha poderes. E como prova de sua grande amizade, Sauron, ele foi e distribuiu esses anéis para as raças, né? Ele dava não sei quantos anéis para os anões, não sei quantos anéis para os elfos e não sei quantos anéis para os homens. Sendo que o que toda essa raça não sabia é que Sauron, em sua obscuridade, criou um anel para ele e que esse anel controlava todos os outros anéis. No caso, Sauron, ele queria conquistar todo o mundo, toda a Terra-média. Através do seu anel, controlava os outros líderes de outras raças e com isso surgiu a Grande Guerra. E meus amigos, vamos lá. Quando é dado essa introdução do Senhor dos Anéis, a primeira coisa que se deve ser elogiado é que o Peter Jackson, ele trabalhou tão bem na narração e explicou uma história que poderia ter sido facilmente grande, né? Ele encurtou e deixou de uma maneira bem simples para que todo mundo entendesse o contexto base. E não apenas isso. A questão visual e dos efeitos visuais que você vê quando aparecem os homens, você vê quando aparecem os anões, você vê quando aparecem os elfos, as raças e a localidade, né? A primeira coisa que você vê é Sauron, aquele monstruzão grande, feioso, os efeitos especiais. E aí, aonde surge a Grande Guerra. E aí, mesmo sendo um pouco trecho, o efeito especial é maravilhoso, contendo milhares de homens para ter uma grande guerra. E eu de verdade, eu ainda me lembro quando vi esse trecho, esse resumo pela primeira vez, os meus olhos esbugalhou, vendo os orcs, os homens, tudo batalhando, e aparece uma câmera distante, né, se aproximando e tudo mais, aonde os homens e todo mundo começando uma guerra, uma loucura, e aí você vê os elfos, né, se preparando, botando para mirar as flechas e tudo mais, e você vê como cada raça, ela se comporta perante uma batalha, e na minha opinião os elfos são os melhores, né, em questão de batalha. Você vê a formação dos elfos, como eles atacam e tudo mais. Então essa introdução, na minha humilde opinião, é épica em todos os sentidos. É uma das melhores introduções de um filme que pode se ter. Você tem uma história, você já tem uma base, é como se você já tivesse assistido esse filme sem ter assistido durante algumas horas, e tudo isso é introduzido em menos ou mais ou menos 3 minutos. 3 minutos, o filme já lhe entrega isso, e eu digo mais, é muito bem feito. Uma das minhas partes que eu mais gosto é na parte que chega Sauron, e aí sim, você vê o porquê Sauron, ele é tão medonho, ele é tão forte, ele é tão poderoso. Chega Sauron, né, o tamanho dele, os elfos ficam assustados, todo mundo fica assustado, e aí ele começa a bater, e só uma machadada que Sauron dá, derruba 10 a 5 caras, e mano, é simplesmente insano. E volto a dizer de novo, estamos falando de uma época que não se tinha tantos efeitos visuais, ou quando se tinha, era mal feito. E o Senhor dos Anéis, ele já traz essa introdução e é muito bem feito até hoje. Não tem uma coisa que você vai olhar hoje em dia e dizer, nossa, tá ruim, porque não tá. Toda a introdução do Senhor dos Anéis é muito bem feita. Como eu falei pra vocês, Peter Jackson, ele teve um grande trabalho de tentar atribuir esse gigantesco mundo aos efeitos visuais e à cinematografia. Porque querendo ou não, eu sempre digo que não é fácil você adaptar uma história de livro para o cinema. E Peter Jackson, ele soube aproveitar muito bem
as escritas narradas e detalhadas de Tolkien para trazer isso para algo visual, sem precisar narrar, já que você tá vendo. E aí o filme, ele é simplesmente maravilhoso na sua versão artística e também na sua direção de fotografia. Quando o filme já começa no condado do Hobbit, você vê lá como é toda aquela estrutura, lembrando que aquilo tudo não é real. Inclusive esse cenário do Hobbit, ele ainda tá lá inteiro, igualzinho, se eu não me engano é lá na Nova Zelândia, né, como um ponto turístico para as pessoas que forem querer lá conhecer. Eu espero talvez algum dia ter a honra de poder ir lá, conhecer esse cenário e gravar e tudo mais. Então aí começa o filme, contando sobre as histórias pacatas do Hobbit. E o mais legal disso tudo é que você fica tipo, beleza, o filme já começa todo épico, começa contando as histórias dos anões, dos elfos, dos magos e de não sei que e tal, e aí do nada ele vai contar a história de Hobbit. Primeiro, quem são os Hobbits? Segundo, porque nessa história de introdução magnífica dessa guerra, não falou dos Hobbits. E é aí, jovens, aonde uma das coisas mais maravilhosas que eu gosto desse filme, que é justamente isso. O Senhor dos Anéis, na verdade Tolkien, ele consegue trazer uma história tão grandiosa, mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar para as pessoas que pequenas raças ou pequenos gestos, pequenas coisas podem significar uma enorme e gigantesca mudança. Você vai entender claramente isso quando você começa a assistir esse primeiro filme, quando você termina o terceiro filme, é um ato maravilhoso. E aí sim você vai entender exatamente do que eu tô falando, das pequenas coisas mudarem o destino do mundo. Porque normalmente quando a gente vai falar de filmes de super-herói ou quando a gente vai falar de algum filme assim que contém uma redenção, normalmente a gente sempre vai falar de um herói já forte, de alguém com superpoderes, como Superman ou sei lá o que. E aqui não existe isso. Aqui ele vai falar de como pessoas simples, como os hobbits, pode alterar todo o mundo, ou como as suas escolhas podem influenciar toda a raça. E a narração desse filme, ela é lenta em um certo aspecto, porque ela tá aqui para mostrar para você o quanto os pequenos detalhes é sempre importante, seja os pequenos detalhes visual ou não. Uma das coisas mais maravilhosas nesse filme é primeiro a direção de fotografia. Em todo momento nos três filmes, principalmente quando é dado uma transição de um cenário a outro, você vê lá todo o cenário da Nova Zelândia, que foram gravações reais. A câmera às vezes vem de cima, vai para um lado, vai para o outro, e é simplesmente insano de boniteza. Você vê toda aquela natureza, e é legal porque aquelas imagens, elas são necessárias para narrar as histórias, ou para narrar uma passagem de tempo, porque querendo ou não, se trata de uma história de pessoas andando até um certo objetivo, de uma certa maneira, apesar de se ter grandes guerras, que já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Uma das coisas mais maravilhosas desse filme é a primeira coisa que eu narrei para vocês no início, é a sonoplastia e a trilha sonora desse filme. A trilha sonora do filme do Senhor dos Anéis é ícone. Uma das minhas partes favoritas é sempre quando começa a tocar em um momento de tensão, que é aquela parte que fica tananã, tan, 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 tá. Eu amo demais essa trilha sonora e eu fico tipo, meu Deus, agora o pau vai troar. Quando toca essa música é porque o pau vai troar. Andrés! Ótimo! Quando a gente fala dos efeitos especiais, o primeiro filme ele já começa a mostrar o gostinho que a gente vai ter. Para vocês terem noção o quão magnífico o Senhor dos Anéis foi em questão de história, em questão de sonoplastia, em questão de trilha sonora, em questão de direção de fotografia, em questão de efeitos visuais, o filme foi indicado nada mais a nada menos do que 30 Oscar, os 3 filmes. E eles arrecadaram nada mais nada menos do que 17 Oscars, meus amigos. Pois é, enquanto muitos filmes aí ficam lutando para conseguir um Oscar, Senhor dos Anéis, a trilogia ao seu total, conseguiu 17 Oscars. Não é um feito para qualquer um. E agora vai
um tchan das coisas. O Senhor dos Anéis, ele trazia um personagem que vem desde o primeiro filme, e é também contado a história desse personagem já um pouco na introdução, que é nada mais, nada menos que o Gollum, a criatura que foi anos atrás dominada pelos anéis. Pois é. O Gollum, ele aparece nos 3 filmes. Confesso que no primeiro filme ele quase não aparece, mas no segundo e terceiro filme ele aparece pra dedéu e você vai entender o porquê. E é aí onde as pessoas e os fãs começaram a amar mais ainda, porque querendo ou não, o filme ele tem que passar um ar que tudo aquilo ali é real, que tudo aquilo é acontecendo. E naquela época, muitos filmes não conseguiam fazer isso direto, né? Sempre existia às vezes uns efeitos ali meia boca que você via que era meio ruim, querendo ou não, estragava um pouco a imensidade e tudo mais, principalmente quando se trata de pessoas ou de personagens. E é claro, depende muito do orçamento. Mas mesmo os filmes mais top de linha, que continha bastante orçamento, ainda assim não conseguia fazer um efeito visual que misturasse os humanos a algum monstro. E é claro, Peter Jackson, ele soube fazer isso muito bem. Mas vamos falar aqui sobre o Gollum, pois é. O Gollum foi um dos personagens mais falados do Senhor dos Anéis. Você sabe por quê? Não sabe? Vou lhe explicar agora. Atuado pelo ator Andy Serkis, né? Foi ele que deu a vida ao personagem de Gollum, que foi ele que atuou, e foi ele que deu a vida ao primeiro efeito de captura 3D facial, cara. Olha só que magnífico. Onde o ator basicamente ele fazia toda uma ação com roupas especiais e com a lente de 35 milímetros na sua cara ali e tudo mais, para pegar cada micro feição, cada coisa e tudo mais. Tem um making off, eu vou tentar achar aí, provavelmente vai estar agora, vocês vão estar vendo. Eu sei que vai estragar um pouco a magia para quem for assistir pela primeira vez, mas eu tenho que falar para vocês entenderem a evolução que o Senhor dos Anéis trouxe em questão de efeitos visuais. O que acontece é que toda atuação, voz e dedicação, e é claro, a nova tecnologia que estava sendo experimental, foi simplesmente perfeita, porque assim tantos personagens conseguiria interagir com o Sméagol, no caso com o Gollum, né, com esse bichinho que a gente vê, porque depois que o ator ele gravava todas as cenas com aquela roupa, com aqueles negócios, com aquelas câmeras na cara, iria depois para a edição, e era aí onde ficava fácil para os editores conseguir transformar todos aqueles negócios de captura, né? Se eu não me engano, foi usado mais de 2.730 computadores, olha só isso, para fazer toda a progressão, né? A renderização dos bagulho, velho. É muita doideira. Lembrando novamente que a gente tá falando basicamente dos anos 2000, 2001, onde foi lançado, né? Mas enfim. E é aí aonde o Senhor dos Anéis é um dos pontos mais destacados. Quando você vê nos filmes a interação do personagem Gollum com os atores, né, que são um dos personagens principais, que é o Sam, e do próprio Frodo, né, que fica responsável por levar o anel e blá 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 blá, eu não vou falar muito para não dar spoiler aonde ou porquê. Quando tem a interação entre uma pessoa normal e um monstro, você praticamente não consegue distinguir ali o que é real e o que não é, e aí é onde entra a graça, porque é exatamente isso. Não existe um ator falando sozinho com nada e depois iria nos efeitos alguém acrescentar algum monstro 2D ou 3D ali, porque não ficaria tão legal. Existe um ator e outro ator na vida real, sendo que aquele outro ator tá com alguns efeitos nele. E aí é onde o Senhor dos Anéis pega demais, muito da hora. Mas vamos lá. O primeiro filme eu considero o filme mais fraco entre a trilogia. Por que, William, você me pergunta? Porque apesar desse filme ser maravilhoso, eu entendo que ele é um filme que ele é meio parado, assim, em questão de ação. Não tanto parado porque acontece umas lutas, acontece Gandalf, a luta de Gandalf com o outro, e acontece vários locais que eles vão subir uma montanha de gelo, depois eles vão ir lá pro local dos anões, que é subterrâneo, bem doideira mesmo. Mas porque, inicialmente, querendo ou não, Peter Jackson, ele teve a primeira noção que Peter Jackson trouxe, é que ele queria
introduzir as pessoas a esse universo. Ele queria introduzir qual era o grande problema que estava acontecendo sobre aquele universo, sobre tudo aquilo e a correria. Por isso que começa mais aquele gesto de correria entre o que fazer com um anel e tudo mais, porque querendo ou não, aquele anel era um anel do mal, ele tinha que ser destruído. E aí Gandalf, que é um dos meus personagens favoritos, e muita gente ama o Gandalf, porque o Gandalf, ele é um personagem bondoso, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito sábio. E ao mesmo tempo Gandalf, ele entende que apesar dos poderes que ele tem, ele poderia ser facilmente corrompido, porque ele sabe de suas fraquezas. Vê só que da hora. Então é legal porque o primeiro filme, ele é mais pra introduzir as coisas, pra você entender o funcionamento daquelas coisas, pra você entender os personagens, pra você entender a problemática. Então no primeiro filme não acontece uma grande guerra, mas ainda assim é um filme maravilhoso, que tem muitos diálogos, muitas histórias para ser contada e que cada vez mais vai explorando isso. Mas aí é que tá, muita gente acaba apenas vendo o primeiro filme e acaba às vezes não gostando porque às vezes faltou mais ação, às vezes faltou ser algo mais rápido, ou seja lá. E tudo bem, até que é compreensível, mas como eu falei, a trilogia, entre a trilogia dos filmes, né, o primeiro, na minha opinião, é o mais fraco. E agora vai vir o segundo e o terceiro filme. O segundo e o terceiro filme, eles são algo diferente na situação de contexto, porque agora, o segundo e o terceiro filme, Peter Jackson entendeu que não precisa mais haver toda aquela introdução, não precisa mais haver toda uma explicação sobre os personagens, não precisa mais criar um carisma entre os personagens. De uma certa maneira, não precisa mais trabalhar nisso, apenas precisa mais aprofundar a história em geral e, é claro, as grandes guerras. E é aí onde o Senhor dos Anéis, no segundo filme, começa a brilhar mais ainda, e foi aonde pela primeira vez eu chorei intensamente com uma cena, mas eu chorei de tanta felicidade que eu fiquei arrepiado. Porque é o seguinte, uma das coisas que na minha opinião faltou no primeiro filme, mas faltou justificativamente, porque eu entendi, tinha coisas ali que era só uma introdução. Já o segundo filme e o terceiro não precisava mais introduzir nada, né? Era só mostrar a história. O segundo filme vai acontecer vários acontecimentos, mais histórias vai sendo contada, mais personagens vão sendo introduzidos e mais correria entre os povos médios da Terra-média vai acontecendo, porque querendo ou não tá dando uma cagada imensa, você precisa compartilhar essas informações para as outras raças, e a gente sabe que naquela época não existia o WhatsApp, MSN e nenhuma outra forma de troca de mensagem, né? E aí, como a gente sabe, sempre vai ter pessoas céticas, sempre vai ter pessoas que vai se corromper mais facilmente, sempre vai ter pessoas não sei o que mais lá. Parece um pouquinho de nada Game of Thrones, né? Mas a sua narração é bem diferente. E aí vai acontecendo algumas pequenas guerras e batalhas e alguns trechos do filme. E cada vez mais que você vai vendo, você vai se empolgando. Nossa, um exército mini ali se juntou, vai enfrentar o pessoal e tal. Até que finalmente, se eu não me engano, na metade do filme, Gandalf olha e diz, lascou, porque Sauron já tá com todo o exército ali, não sei o que, e vai ter uma grande guerra. E aí você fica tipo, meu Deus, agora, peraí, isso não era uma grande guerra, isso era só lutinha. E já são maravilhosas essas pequenas guerras. E aí o filme, ele cria uma preparação para você ver o que é de verdade uma grande guerra. E aí é onde começa a criação e o preparatório da grande guerra, onde as pessoas começam a preparar suas armas, a preparar tudo. E o dia vai se acabando até chegar a noite. E aí, meus amigos, é onde chega uma das cenas mais favoritas dessa trilogia, uma das guerras mais épicas, cinematográfica e bem feita e bem dirigida. Ela não é uma guerra que começa de uma hora para outra com todo mundo alvoroçado. Ela é uma guerra que vai calmamente acontecendo. A noite começa a chegar, você começa a ver a ventania que vai chegando, você começa a ver toda a preparação. E aí uma das coisas mais legais que acontece é o quê? É que começa a chover. E aí é onde entra de novo a sonoplastia, que quando começa a chover, os pingos caindo sobre a armadura, você começa a ouvir aquele tec, depois...
chuvona, e quando o som da intensidade da chuva vai aumentando, a música vai aumentando, você começa a ver o exército de orcs andando e tudo vai aumentando aos poucos. E aí é onde entra a direção impecável do Percy Jackson. As pessoas que estão, as mulheres e as crianças, né, que não vão pra guerra, ficam em uma área de segurança, elas começam a ficar com medo, e aí tem todo um preparatório. E aí é onde eu vi pela primeira vez um dos maiores exércitos e efeitos cinematográficos da minha vida. Quando a câmera se afasta e mostra a quantidade de orcs e a quantidade dos homens e tudo mais, é simplesmente magnífico. Sem contar que o orc que lidera, né, essa grande guerra, eu acho ele muito da hora, que ele sobe em cima de uma pedra e tudo mais. Mano, é simplesmente maravilhoso. E aí tem uma parte que os orcs, eles começam a finalmente atacar o castelo. E aí é uma das situações que eu mais gosto, é quando a câmera tá distante, ela mostra um número incrível do exército e você fica tipo, meu Deus do céu, essa guerra vai durar 500 horas, porque daqui que acaba essa guerra, não acaba mais nunca. E aí começa toda uma grande estratégia, onde cada um vai usar suas habilidades. Os elfos, eles são bons com arco e flecha e atira. Os humanos também usam arco e flecha, mas não são tão bons. Você vê isso claramente na mira deles, que eles apelam mais pela quantidade e não pelos acertos. Já os elfos não, os elfos vai mais pelos acertos do que a quantidade de flecha, e aí toda a guerra começa e é simplesmente maravilhoso. O segundo filme, na minha opinião, é onde acontece a grande explosão, e é só lá pro final do filme é que você vai ver essa grande guerra. O filme todo lhe prepara para essa grande guerra até chegar ao ápice dela. E o terceiro filme do Senhor dos Anéis é a mesma coisa. O terceiro filme do Senhor dos Anéis é tipo um videogame, sabe? Você vai jogando ali de boa, vai enfrentando alguns monstros, depois enfrenta o primeiro boss, o segundo boss, o terceiro boss, até chegar finalmente, depois de horas ou dias que você fica jogando algo, chegar no último monstrão, na última guerra final, e aí você entra no ápice. Os dois últimos filmes do Senhor dos Anéis é basicamente isso. Porém, o terceiro filme, obviamente, tem um grande desfecho, é um grande filme maravilhoso, e é claro, é onde você percebe o porquê que começou a história contando sobre os hobbits, né? E é tudo bem fechadinho, nada se perde, nada se desloca ali. É um filme totalmente, completamente emocionante. Todas as vezes quando eu termino de assistir essa trilogia de filme, eu me emociono demais, velho. Ah, William, mas por que acontecem essas guerras? E cadê o Sauron? E quem é que fica com esses anéis? E não sei o que, e não sei o que. Aí é onde eu digo, assista o filme, porque eu não vou dar spoiler, nem falar nada sobre esse filme. Digo novamente, eu sei que os filmes são longos, eu sei que os filmes podem parecer chato. Eles estão, se eu não me engano, disponível na HBO Max, a versões estendida. Estão disponível também no Prime, se eu não me engano até na Netflix deve estar, eu não me lembro agora. O que eu recomendo é o seguinte, não tem tanto saco, tenta assistir as versões normais, que não é a versão estendida, e vai assistindo com calma, assiste 1 hora do filme, depois para, vai fazer outra coisa e assiste de novo. O que eu recomendo é, não para no primeiro filme, dê a oportunidade de assistir o primeiro filme e depois assista os 2 segundos filmes com o outro olhar, porque eles são magníficos, e que na minha opinião é a partir do segundo filme que as coisas começam a dar de vez, começa tudo a ficar maravilhoso. E quando eu acabei de assistir o segundo filme, nossa, amei, aí fui pro terceiro e é simplesmente maravilhoso. Uma coisa é inegável, independentemente da história em si, ou do gosto que você tenha por histórias, né, tem gente que gosta mais de filme de romance do que de fantasia, enfim, uma coisa é inegável, o Senhor dos Anéis, ele marcou uma história em uma época, o Senhor dos Anéis, ele marcou uma evolução para a área de cinema, como a direção e a contagem da história foi feita, como os efeitos especiais foram magníficos. Para vocês terem noção, o Senhor dos Anéis, na época, ficava pau a pau disputando para ver quem era o melhor, com nada mais, nada menos, com um dos meus filmes favoritos também, que é a trilogia Matrix. Inclusive, já fiz um vídeo falando aqui sobre os filmes de Matrix e o porquê você deveria assisti-los. Porém, eu tô pensando seriamente em refazer esse vídeo no caso, falando sobre Matrix, porque eu acho que não ficou tão
tão bem feito, ou sei lá o que. Mas de toda maneira, a trilogia do Senhor dos Anéis ganhou efeito de Oscar pra caramba, só perdendo para alguns efeitos da trilogia do Matrix, que é outro filmaço que estava à frente do seu tempo e que revolucionou a indústria cinematográfica, e aí realmente não teve jeito. Era Matrix contra o Senhor dos Anéis, Matrix se saía na melhor em grandes vezes, mas em outras questões, como por exemplo a trilha sonora e também os efeitos especiais, quando envolvia um número grande de exércitos, o Senhor dos Anéis era maravilhoso. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco longo demais, mas é porque é um dos filmes que eu amo de paixão e queria fazer isso de uma maneira muito bem feita, muito bem trabalhada, para que quem fosse chegar aqui e assistir, ou quem quisesse souber, ou queria saber mesmo um pouco mais da história, assistisse e eu conseguisse de alguma maneira mudar a sua mente para você assistir, nem que seja pela primeira vez, a trilogia do Senhor dos Anéis. Bom galera, mas é isso daí, esse foi o vídeo de hoje. Então se você quiser conhecer um pouco mais do meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, mas também tem vários outros vídeos bacanas aqui no meu canal. Gente, pelo amor de Deus, não esqueça de dar um like, que isso vai me dar trabalho demais na edição, no roteiro que eu preparei aqui para poder falar sobre esse filme e tudo mais. Beleza, Creuza? Maravilhosa? Então é isso, um forte abraço, juízo na sua vida e até mais.